Olá, olá, tudo bem, gente? Como vão vocês? Como vamos? A benção, paquete a benção, colofé, aburu aboié, mucuyu. Então, a benção a todos. Voltando aqui de novo para explicar sobre o guia familiar e o guia espiritual. Eu expliquei no outro vídeo, gente, sobre o guia Alaô e o guia protetor e falando sobre a mesa. Então, peço a vocês aí que que compartilhe aí, que se comente aí, fale comigo para tirar qualquer dúvida, que mande para os seus amigos, mande para os seus conhecidos, para aqueles que necessitam aprender sobre qual a diferença entre o guia espiritual, né, sobre o mundo espiritual e o mundo material. O que precisamos primeiro do mundo espiritual, né, de resolver todos os problemas, de alinhar a vida, alinhar os seus caminhos, o seu quadro espiritual no mundo espiritual, para que possamos receber a bênção aqui no mundo material, porque não é só dentro do material que você vai conseguir as coisas. Não funciona só assim, ok? Então, bora lá? Mais uma vez, para o conhecimento, né? E repetindo, compartilhe, gente. Não, vocês não pagam para isso, né? Eu tenho muito conhecimento para falar com vocês, explicar para vocês, né? E muito mais desenvolvimento aí pela frente. Então, vocês não pagam, compartilhem, né? A única coisa que eu peço aqui é que vocês compartilhem, que vocês conversem, que você aperte o sininho, dê um joinha, é só isso. Ok, gente? Aqui não é pago para aprender. Ok? Então, vamos lá. Egum familiar. Vamos falar sobre Egum guia familiar, que é Egum Epim, guia familiar. Egum Epim. Epim, não é Ori não, viu? Epim, guia familiar. Bom, guia familiar, o que ele faz? O guia familiar, gente, ele faz a alinhação da sua linhagem sanguínea. Ele faz a alinhação da sua linhagem sanguínea, da sua família. Ele é que faz o guia familiar. Ele quem guia o resto dos membros mortos da sua família, para que não atrapalhe dentro da mesa. Ok? É um da sua família que tem aproximação com você, não é todos, é que vai fazer esse papel. Ok? Então vamos lá. Por que ele não deixa os outros interferir, né, para não interferir no seu canal de espiritual dentro do seu mundo, dentro de sua mesa espiritual, dentro do seu quadro espiritual? Repetindo, guia familiar. O que ele faz? Esse guia, ele faz a alinhação da sua linhagem sanguínea, da sua família. É quem guia o resto dos mortos da sua família, para não interferir no canal espiritual dentro do seu quadro espiritual. É ele que vai fazer isso, ok? Esse processo está no Odum Ofumei, fala sobre esse processo que eu acabei de falar.
Quem quiser dar uma olhada, que olhe, né? Tá lá dentro de Eu Fumei, fala sobre isso, tá? Egum Epim é o guia familiar aqui, né, na Terra. A função do guia é sincronizar, conduzir os espíritos dos seus familiares dentro de 7 descendência sua. Ok? Entenderam o que eu disse isso? Guia, vou repetir, guia familiar. É o que guia e sincroniza, ele conduz os espíritos dos seus familiares em 7 descendências sua. E tem que estar completamente interlaçado, perfeitamente bem mesmo, para poder tudo isso acontecer, gente. Ok? Entenda, para que você possa ter um destino bom. Porque a gente vê muitas vezes, a gente tá aí, faz rebol, faz limpeza, faz trabalho, raspa, faz um monte de coisa aí, que as pessoas dizendo que depois de que raspa a gente vai estar bem, vai estar isso. Mentira. Isso não é assim que funciona. Nunca vai ser assim, gente. Guia familiar. Quando você não atende esse guia, o que acontece? Simples. A gente fica muito pensando no passado. A vida da gente gira em torno do passado, do que aconteceu, dos problemas, das dificuldades, das traições do passado. Por isso que as pessoas vivem falando mais do passado. Porque a minha vida, no passado aconteceu isso, ele me traiu. E depois que você trai lá no passado, você está com a pessoa, você fica aqui no presente sempre pensando no passado. Então, essa parte fala sobre guia familiar, Egum Epim, ok? Entenderam mais ou menos? Como identificar um guia familiar? Gente, o guia familiar ele se identifica mais em missa, né? É missa de investigação, para investigar quais são os seus espíritos dentro de sua casa, aqueles que estão se aproximando. Guia, missa de canalização, que já é mais como fala, o aval, né? É aquele ali que tem que ser missa de canalização. Quer dizer, canalização, tipo quando você vai se sintonizar num rádio e você não consegue achar ali a faixa etária daquele rádio ali e fica chiando, né? Você entende alguma coisa? Não. É a mesma coisa de canalização. Quando você investigou seus espíritos, você vai canalizar ele na sua vida, no seu corpo, para que você receba a influência, para que você receba as bênçãos, para que você trabalhe com ele ali, atenda ele, para que ele lhe ajude a evoluir ele. Então, né, que se organiza no mundo espiritual para receber as bênçãos aqui no material, que primeiro a importância é no mundo espiritual e não no material. Então a gente tem que entender isso, que tudo vem de lá para cá. Então, e tem a missa de feitura, né? Lá em Cuba, se chama de coronalização, de coronar. Missa de coronar, que é quando você vai fazer um santo, né? Um orixá. Aí, gente, é que entra, vamos lá,
Faz um mistério. Aí é onde entra realmente a participação de missas, né? Que muita gente aí tem essa questão aí que baila aí dentro do YouTube e tudo. As pessoas falando que... Muita gente fala que a gente não precisa da Igreja Católica, que é isso e aquilo. Né? Mas, gente, um bom sacerdote, ele tem que entender as situações dentro da espiritualidade, sim, porque tudo é espírito. Orixá é um espírito. É claro que o orixá é um espírito muito elevado, né? Mais do que esses que a gente está falando. Mas tudo é espírito, tudo é energia. Então, muita parte de Cuba e outras partes aí, México e outros países aí, faz isso aí antes de fazer seus iaô, né? Antes de raspar. O que isso tem a ver com raspamento? Bom, quando você faz essa preparação todinha que eu venho falando sobre esses guias, ajeitando seu quadro espiritual, alinhando sua vida espiritual, né, no mundo espiritual, desenhando, desmanchando, trazendo aquilo que realmente é seu, e seus guias, suas entidades, como vocês falam, né? Quando você tem tudo isso, e o seu pai de santo, Babalorixá e Orixá, Babalaô, seu padrinho, né? Leva você para uma feitura, né? Para fazer orixá, né? Raspar essas coisas. Você já vai com seu ori alinhado. Você já vai com sua espiritualidade, seus guias todos alinhados. E isso é muito bom, porque você não vai ter problemas. Porque dentro da mesa a gente fala de 7 comissões africanas, as 7 potências africanas, os 7 maiores orixás. Então a gente tem que entender que antes de você fazer um orixá, você necessita estar alinhado, os seus guias estar alinhado. Então há necessidade de tudo que você tem, seus guias, né, seus protetores, né, guia espiritual, guia laô, guia protetor, está alinhado para que o processo do raspamento corra bem. Então há essa necessidade. Mas as pessoas aqui no Brasil já fazem diferente. Depois que ele raspa, é que ele manda o iaô lá. Aí se torna uma confusão, porque muitos paisanos falam que não necessita. Realmente eu estou de acordo que depois que você faz tudo, já fez toda a bagaça mesmo, aí mandou o iaô lá para a igreja, aí também eu não concordo nessa parte. Concordo antes de quem for fazer, você, raspar você, né? Fazer essas missas, buscar isso, aprender como é que faz, como deixou de ser, como é que ajeita todos esses guias, para que quando você leve a ele para um roncol, ele já vai com ori e a vida, os guias espirituais deixam todo alinhado. E o orixá vai agradecer. Vai agradecer, eu tenho certeza disso. Porque quando vocês entenderem o que tem a ver tudo isso, vocês procurar entender, vocês vão ver como eu não estou falando besteira. Vamos entender. Entendeu? Vamos entender um pouco sobre isso. Para que tudo se venha na harmonia. Tudo se ajeite, ok? Vamos falar o guia espiritual Egum Ashebo. Guia espiritual. Esse é quem guia o quadro espiritual seu. É o governador, é o comandante. É aquele que administra uma empresa. É o presidente da República, é aquele que é a maior voz, guia espiritual. Ele é que alinha, ele é que faz todo esse processo, que levanta, que desalinha a nossa vida, ele.
Vamos entender um pouco como ele vem. O guia espiritual, ele já nasce com a gente. Ele já nasce com a gente. Você pode ajeitar nesse guia, né, um dos espíritos que está dentro do quadro espiritual, que a gente mencionou, um árabe, um índio, né? Outros, não só precisa ser esses dois, okay? Tem outros também, que aqui no Brasil se falam de muito, aí, de acordo com cada pessoa. Ele pode ser um Egum Aurê, pode. O que é um Egum Aurê? São pessoas, Egum Aurê, são pessoas que teve na sua vida, teve participação na sua vida, uma comunicação com você e morreu. Egum Aurê. Entenderam, gente? Pode ser um Egum Aurê? Pode sim. Entendeu? Que é o que acontece com muita gente por aí, que as pessoas não têm essa compreensão. Esses mortos que participaram ali da nossa vida, amigos, conhecidos ali, mas teve uma conexão com você que morreu, eles têm um grande papel importante nas nossas vidas. Mas é muito mesmo importante, gente. E como é importante, ok? Então, o guia espiritual, ele é o cara que a gente pede, a gente bota na posição aqui, a mesa na posição de alinhamento e pede o alinhamento e faz o processo de alinhamento na vida da pessoa, dentro do espiritual. Vou repetir. Primeiro tudo é no mundo espiritual. Nós pedimos alinhamento, nós pedimos para que desalinhe a nossa vida, que desmanche as coisas, tire, conserte tudo que temos para consertar para que possamos receber as bênçãos aqui no mundo material, para que a gente dê o procedimento aqui no mundo material. Ok? Então, gente, nós devemos entender muito desse processo da mesa, porque não é um processo simples, e como as pessoas estavam vendo falar. Sabe o que eu noto? Que as pessoas preferem ficar pegando trabalhos, né, dentro dos canais, e ficar fazendo, mas não se interessa a consertar a sua vida espiritual, a sua vida material. Ela não quer entender. Gente, compartilhe. Compartilhe aí, vamos aí, o assunto é interessante, o assunto é muito importante. Compartilhe, dê um joinha. Mande para os seus amigos, suas amigas. Alguma dúvida, deixo aí para algum inscrito para mim. E dê um joinha para que o YouTube possa, assim que eu fizer outros vídeos, vocês saberem. Ok, gente? Então, mesa espiritual é fundamental em nossas vidas, em nossos caminhos. Necessidade em tudo que vocês pensam, como eu já falei aqui. Vocês levam para o resto da vida. E muito, gente. Pensa que é muito mesmo. Ok? Então, que Deus abençoe vocês. Que os guias de luz possam defender vocês e ajudar vocês no que vocês necessitam. Axé.